Oi pessoal, estamos aqui de novo reunidos para mais um dia de estudos. Então, bora lá, continuando a nossa aula. Semana passada a gente viu todos os tipos de conjuntos que existem, né? E as operações de conjuntos. E aí agora nós vamos avançar um pouco mais na nossa aula de matemática, continuando com as revisões dos temas, dos assuntos que a gente viu, tudo no ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Os conjuntos do ensino fundamental, né, e a gente vai começar a ver algumas operações já do ensino médio hoje. É tudo revisão, vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, com a cabeça muito mais fresquinha do que pensam. E aí, conforme a gente vai estudando aqui, vai relembrando, vocês vão com certeza lembrando de quando estudavam, né? Então, mais uma vez, eu torno a repetir, meus queridos, já baixaram a apostila, já estão com o material em mãos, para vocês saiam sempre uma revisada, porque matemática é regra, e a gente tem que ter isso à mão o tempo inteiro, para lembrar da regra na hora de fazer uma operação. Matemática é isso, não tem outro jeito, é estudar as regras, é lembrar das regras e é praticar, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E o nosso assunto de hoje, deixa eu recolher mais um pouquinho, que é para, na minha imagem aqui, que é para, dá para ver certinho, isso. Porque o nosso assunto de hoje são as operações algébricas. Operações algébricas. Vamos lá, revisando. Deixa eu dar uma olhadinha, tá bom, né? Nesse tamanho. Afasta a mão um pouquinho para cá. Acho que aí tá bom. Deu para centralizar melhor. Vamos lá, operações algébricas. Vamos ver operações com frações. Lembrando que tudo isso trata-se de uma revisão do ensino fundamental e médio. Vocês já lembram, vocês já conhecem. A gente está revisando para entrar em umas operações mais aprofundadas e vermos lá na frente um pouco mais sobre isso na aplicação na contabilidade. Tá bom? Então vamos lá. As operações com frações. A gente vai revisar essa parte das operações com frações. Então, lembrados? A adição e subtração de frações, por exemplo. Nas adições ou subtrações de frações de mesmo denominador, percebam que eu dei uma grifada aqui coloridinha em frações de mesmo denominador. O que a gente deve fazer? Mantém-se o denominador, que eles são os mesmos, e efetua-se o cálculo apenas dos valores do numerador. Vamos ver a seguir. E aqui está, eu escrevi aqui errado, denominador igual. Se o denominador igual, só repete ele e faz a operação com o numerador. Quem é o numerador? O numerador é o de cima. O denominador, vocês vão perceber que eles estão iguais. Vamos ver? Olha aqui. 5 e 5. Então, o que a gente faz? A gente repete ele para ficar. E faz a operação apenas com o de cima. Ele fica apenas repetido. Vou tentar colorir ele aqui para vocês verem. Não, né? Deixa na mesma cor para vocês entenderem. Que ele foi aqui, ó, foi repetido ele, ele fica no final ele mesmo. A operação acontece com os numeradores, o número de cima, seja ela de adição ou de subtração, de dois elementos, né, ou de mais de dois. Aqui nós temos uma com três fatores, olha. 5 é 8 sobre 5, menos 2 sobre 5, mais 3 sobre 5. E aí é importante vocês observarem que o 5, que é o denominador igual, ele está sendo repetido o tempo inteiro.
O 5 é o denominador igual nos 3 fatores, né? E ele fica repetido o tempo inteiro. Deixa eu colorir ele aqui para vocês verem melhor. Ele fica repetido o tempo inteiro. E as operações são feitas em cima, apenas com os numeradores. Mas prestem atenção, olha só. 8 menos 2 mais 3. A resposta é 9. 8 menos 2 mais 3. A resposta é 9. Porque ficou positivo? Pois é, né? 8 menos 2 é 6. 6 vai ficar positivo ou negativo? 6 fica o sinal do maior. Se a operação aqui entre 8 e 2, fica o sinal do maior, que no caso 6 positivo, mais 3, que foi 9. Temos que relembrar essas questões dos sinais, dos jogos de sinais. Na aula passada, até a aula passada, a gente estava apenas vendo a respeito dos conjuntos. Agora a gente já está falando de operações. Então, vamos relembrando os jogos de sinais. Então, percebe-se que a operação toda se dá no numerador, porque os denominadores são iguais. Então, operações com frações, com adição e subtração. De mesmo denominador, mantém-se o denominador e efetua-se o cálculo apenas com os valores dos numeradores. Eu vou colocar isso bem aqui para vocês. E depois, como eu fiz na semana passada, eu vou deixar esse material lá no grupo, né, com essas informaçõezinhas que eu adicionei aqui para vocês, do lado, tá bom? Essas minhas anotações, ok? Porém, em adições e subtrações de denominadores diferentes, uma forma rápida de realizar o cálculo é aplicar a seguinte regra. Veja a regra. Se os denominadores forem diferentes, você pode utilizar essa regrinha aqui, olha. Denominadores diferentes. Se eles tiverem 2 fatores, é fácil. Denominadores diferentes, em cima, né, nos numeradores, multiplica-se eles cruzados pelos numeradores, e embaixo, nos denominadores, multiplica-se os denominadores um pelo outro. Depois, completa a operação da fração, se operação de 2 termos. Veja bem como é que vai ficar. A operação é 2 sobre 5 mais 4 sobre 3. Então, em cima, no numerador, a gente vai multiplicar o numerador pelo denominador. Vejam bem aqui, cruzados, olha, tá o 2 e o 3. O 2 e o 3 aqui, cruzados. 2 com 3, mais 4 vezes 5. Estão vendo? 4 vezes 5. E aí embaixo, multiplica os denominadores um pelo outro, 5 vezes 3. E aí procede a operação normalmente. Isso dá muito certo em operações de frações com 2 termos, né? Temos aqui 2 termos, 2 quintos mais 4 terços. Se a gente colocar mais por 3 termos aqui, não vai dar muito certo.
É melhor fazermos isso, apenas usarmos essa regra para operações com dois termos, é bem mais simples. E aí multiplica cruzado em cima, a gente vai multiplicar cruzado, os termos, os numerador pelo denominador, e embaixo os denominadores multiplicados um pelo outro. Então vai ficar 2 vezes 3, 4 vezes 5, sempre cruzado. Deixa eu fazer. Aqui, ó. Duas vezes 3 e 4 vezes 5. Sinal de mais. 2 vezes 3, 6, mais 4 vezes 5, 20. Soma 26. E 5 vezes 3, 15. Então, 26 sobre 15. Numa subtração, vai ficar a mesma situação. Multiplica em cima, cruzado, os numerador pelo denominador, e embaixo os denominadores multiplicam um pelo outro e faz a operação normalmente. A outra técnica, e eu tenho certeza que essa é a que vocês mais lembram, né? É a do famoso MMC. Se aplica mais para operações com mais de dois termos, né? Outra técnica para efetuar essas somas e subtrações de frações de denominadores diferentes é por meio do mínimo múltiplo comum, o MMC. Por exemplo, como é que vamos calcular? Se a operação é 2 sobre 10 menos 4 sobre 6 mais 3 sobre... A gente vai tirar o MMC dos denominadores. Tiramos o MMC dos denominadores, que nesse caso aqui vai dar 30. Isso aqui vocês se lembram, né? 10 dividido para 2, 5. 3 dividido para 2, 3. 2 dividido para 2, 1. A gente encontra um termo que divida a maior parte deles possível, né? E se não dividir, não tem problema, a gente coloca um outro termo. Então, o resultado de 10, 6 e 2 dividido para 2 vai dar 5, 3 e 1. Dividir para 3? Divide para 3. Só que só quem divide para 3 é o número 3. Então, vai ficar 5, 1 e 1. E aí, por último, divide para 5. Isso aqui vocês lembram bem, né? Com certeza. E aí, ao multiplicar os divisores entre si, vamos multiplicar esses divisores entre si, que é o 2, o 3 e o 5, do MMC de 10, 6 e 2, a gente vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. Essa é a primeira etapa da resolução desta operação com 3 elementos aqui, com 3 termos. Primeira etapa. Na segunda etapa, o que a gente faz? A gente reescreve a fração, alocando no denominador o MMC encontrado. Eu escrevi aqui do ladinho assim, ó. Primeiro, a gente divide o resultado do MMC por cada um dos denominadores. Veja bem, ó. 30 dividido para 10 vezes, multiplica pelo numerador, vezes 2. Depois, 30 dividido para 6, que é o último, o outro denominador, vezes 4, que é o numerador. Depois, 30 dividido para 2, que é o último denominador, vezes 3, que é o último numerador. E aí, tudo sobre o resultado do MMC encontrado.
depois se faz a operação normalmente, ok? E aí a gente encontra as frações. De 2 sobre 10, menos 4 sobre 6, mais 3 sobre 2, dá 31 sobre 10. Eis a resposta. Essa aqui, eu acredito que vocês se lembram bem, né? Dessa parte do MMC. É bem fresquinho, não faz tanto tempo assim que vocês terminaram o ensino médio. Se alguém terminou faz tempo, vamos ler com cuidado, com bastante atenção, relembrando como é que faz o MMC. Olha, aqui na apostila, por isso que é importante vocês terem a apostila, porque na apostila tem passo a passo, critério por critério, bem direitinho. Dá para a gente revisar bem legal toda essa disciplina, ok? E vamos lá. Agora, aqui é adição e subtração de frações. Agora vamos ver multiplicações de frações. Para multiplicar frações, multiplique o numerador pelo outro numerador e o denominador pelo outro denominador. É simples, é direto. Vamos lá? Então, se a fração é 2 sobre 5 vezes 4 sobre 3, a gente vai ter direto. Multiplicando direto, 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Pronto, simples assim. É só multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Mas não para por aí. A gente tem que depois, se for possível, simplificar a fração num número que não seja mais possível de fracionar, de dividir, de operar. Vamos ver aqui mais abaixo nessa outra fração. 5, a mesma operação, só que acrescentado mais um termo. 2 sobre 5 vezes 4 sobre 3 vezes menos 1 sobre 2. Ou menos 1 sobre 1 sobre 2 negativo, menos 1 sobre 2 negativos, né? E aí, como que fica essa operação? Aí, aqui é preciso relembrar com mais atenção. Vejam aqui, eu vou botar aqui para vocês. Eu puxei para cá. Quando se trata de operações de multiplicação com sinais diferentes, multiplicação, olha, a regra de sinais mais vezes mais é mais vezes menos é menos, menos vezes mais é menos, sinais diferentes, né? Mais com menos vai ser sempre menos, sinais iguais vai ser sempre mais, sinais diferentes vai ser sempre menos, sinais iguais vai ser sempre mais. Mesmo que o sinal igual seja menos com menos, vai ser mais. Se for mais com mais, também vai ser mais na multiplicação. Então, na operação que tem 3 termos, 2 sobre 5 vezes 4 sobre 3 vezes menos 1 sobre 2, a gente vai ter como? Mais com mais é mais, só que aí tem o menos. Aqui ficam positivos, esse aqui é negativo, então vai ficar mais com mais é mais, com menos, sinal negativo, fica negativo. Então, todos ficam negativos nesse caso. Então, vai ficar, multiplica direto, 2 vezes 4 vezes 1, 5 vezes 3 vezes 2. 8 sobre 30, negativo. E a resposta é negativa também, 4 sobre 15. Por que que deu 4 sobre 15? Porque bem aqui, ó, eu vou botar no lugar errado, bem aqui a gente simplificou a fração por um termo que não fosse mais possível operar. Porque aí não dá mais para ser dividido um pelo outro, né? Para continuar. 8 dividido para 2 é 4 e 30 dividido para 2 é 15. Simplificando por um número que seja múltiplo do denominador e do numerador. Não esqueçam dessa regra aqui, a gente vai usar ela toda a vida lá para baixo.
Sempre que possível, expresse as frações de forma irredutível, ou seja, de tal modo que o denominador e o numerador não tenham divisores comuns. Foi o que nós fizemos bem aqui. O 8 e o 30 dá para dividir para 2, tanto um quanto o outro. A partir daqui, eles não têm mais um numerador, um divisor que seja o mesmo para ambos. Ele dá aqui a ideia, né? É mesmo o exemplo de 2 sobre 10. Por 2 vai dar 2 dividido para 2 dá 1. Também é por 2 aqui. 2 dividido para 2 dá 1 e 10 dividido para 2 é 5. A partir daqui não tem mais nenhum número que seja divisível os dois pelo mesmo. Vamos agora na divisão de frações. O processo de divisão de frações é simples. Para realizá-lo é preciso apenas multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Tenho certeza que vocês se lembram bem disso aqui lá da escola, né? Então, a divisão é A dividido para B, A sobre B dividido para C sobre D. E aí a gente faz o quê? Operação de multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Então, vai ficar como? Vai ficar A sobre B vezes, aqui o inverso está bem aqui, ó. Aqui é C sobre D, opa, aqui é C sobre D, e aí aqui a gente vai verificar que está o inverso, ó. Está D sobre C. Passou a ser multiplicação, aonde o inverso do primeiro. O primeiro vezes o inverso do segundo. É assim que a gente fala. O primeiro vezes o inverso do segundo. Não é assim que a professora de matemática lá do ensino médio falava pra gente? É isso aí. E assim se repete. Aqui nós temos um exemplo numérico. 2 sobre 5 dividido para 4 sobre 3, a gente vai ter o inverso do segundo, né? O primeiro, e mantém-se, vezes o inverso do segundo. Aqui, 3 sobre 4, aonde era 4 sobre 3. E aí multiplica direto. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Ainda dava para simplificar aqui, não dava? Dava. Dava para simplificar aqui por 2? Dá. Vai ficar 3 sobre 10. Aqui ainda dava para ficar 3 sobre 10. 2, 3. Não dá aqui. Acho que eu não consigo fazer. Aí já é esperar demais do Adobe, né? Não faz, não. Dá pra fazer só assim, 3 sobre 10. Né? Se fosse fazer, simplificar. Ainda dá pra simplificar para 3 sobre 10 por 2 aqui. Dá 2 vezes 3, 6. E 10 dividido para 2, 10. 21. E assim, vamos na mesma ordem. Estão vendo? Esse fator aqui também foi invertido do mesmo jeito. Se tiver colchete, o colchete, vai ser do mesmo jeito, vai ser feita essa operação. Dentro do colchete aqui, ó. Dentro do colchete, ficou inverso, eliminou o colchete e resolveu. Só que esse aqui, ele é negativo. E aí, como que é a operação com sinais diferentes na multiplicação e divisão? Se os sinais negativos são diferentes, vai ficar o sinal
negativo. Nesse caso aqui, os sinais são diferentes, 1 sobre 5 é positivo e o 2/3 é negativo, então a resposta é negativa. Ok? A regra das sinais da divisão é idêntica à da multiplicação, pois uma operação é a inversa da outra. Não esquecer deste detalhe. Então, a gente precisa daquele jogo de sinais ali, viu? Todo tempo nós vamos precisar do jogo de sinais. As operações com expressões numéricas. Nos cálculos de expressões numéricas, nas operações com expressões numéricas. Nos cálculos de expressões numéricas, é necessário obedecer a seguinte ordem de prioridade. Bom, a gente já viu a primeira regra ali atrás. Que é o jogo de sinais. Agora a gente está vendo a segunda regrazinha da matemática, das operações com matemática, né? Com frações e todas as demais. Nas operações de expressões numéricas, é necessário obedecer a seguinte ordem de prioridade. Ordem e prioridade. Primeiro, qual é a ordem? A ordem é, se for potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, a gente tem que, primeiramente, responder potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Então, eu coloquei aqui, ó, sempre que em uma expressão tiver potenciação, multiplicação e divisão, deve-se obedecer essa ordem. Potenciação primeiro, segundo, multiplicação e divisão, terceiro, adição e subtração. E aí a gente tem a regra de prioridades. Quais são as prioridades? Prioridades para resolver os símbolos de parênteses, colchetes e chaves. Sempre que aparecer estes símbolos na expressão a ser resolvida, primeiramente nós vamos resolver o que está dentro do parêntese, depois dos colchetes, por último, o que está dentro das chaves. E aí, um exemplo numérico. A gente tem uma expressão, 14 mais 6 dividido para 2 vai ser igual. Primeira divisão, então, 14 mais... resolve a divisão, 6 dividido para 2, 3. 14 mais 3, 17. Segundo exemplo, o parêntese está aqui na adição. Então, a gente resolve primeiro o que está dentro do parêntese. Então, mas não era a primeira adição e subtração? Bom, a gente tem a ordem de resolução, mas a gente tem as prioridades, e nessa prioridade está o que está dentro dos parênteses. Aqui nós estamos resolvendo por ordem. Por quê? Porque não aparece nem parênteses, nem colchete, nem chave. Aqui nós vamos por ordem de prioridade, e a prioridade é sempre do que está dentro do parêntese. Não seja adição, que não seja multiplicação e divisão, mesmo que não seja. O que está dentro do parêntese tem que ser resolvido primeiro. Então, como vai ficar? 14 mais 6 entre parênteses, dividido para 2, resolve para parêntese. Vejam que eu marquei bem em destaque para vocês. 14 mais 6 é 20, eliminamos o parêntese. Agora, a gente resolve a divisão. 20 dividido para 2, 10. Primeiro, o que está dentro do parêntese. Terceiro exemplo. A gente tem uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. O que resolve primeiro? Primeiro, multiplicação e divisão. Por último, a subtração. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 15 para 3, 5. E agora, por último, a subtração. Ordem. Por ordem, né? Aqui é por ordem. Aqui por prioridade. E um quarto exemplo, que a gente tem tanto parêntese quanto multiplicações e divisões.
Então, neste caso, observe, primeiro vai ser resolvido o que está dentro do parêntese do mesmo jeito. Então, 15, 2 menos 15, né? Ou 15 menos 2, vai dar menos 13. 3 vezes, parênteses, 2 menos 15, dividido para 3. Primeira resolução, 3 vezes x, 3 vezes permanece. Resolveu o parêntese, 2 menos 15, que dá menos 13, dividido para 3. Aí agora sim, resolve primeiro o que estava lá atrás, né? O que vem na frente, porque tanto multiplicação quanto divisão são prioridades, né? São pela ordem, né? Pela ordem, quem está na frente? A multiplicação, que vai ser 3 vezes menos 13. E aí depois a divisão. Não é, olha, não é 3x menos 13, não. É 3 vezes menos 13. Que estava aqui dentro do parêntese e deu negativo. Ok? Dividido para 3. Então, a gente resolve. 3 menos 13 é 39. 39 negativo. 39 negativo por quê, professora? Porque por causa da regra, dessa regra aqui. Sinais diferentes, ele é sempre negativo na multiplicação e divisão. Lembrou? Pois é. Então, aí nós vamos ter 3 vezes menos 13, sinal positivo para 3, negativo por 13, menos 39, dividido para 3, que vai ficar menos 13. A mesma situação, sinais diferentes. 3 está positivo, menos 39 e 39 está negativo. Então, sinais diferentes, permanece o sinal negativo, vai dar sempre negativo. Ok? Tranquilo? Deixa eu até trocar essa cor aqui para não confundir vocês. Que isso aqui é sempre a resolução do que está dentro do parêntese, e aí vem pela ordem. O primeiro da frente aqui, quem é? É a multiplicação, então vai ser resolvido ele, por último a divisão. Ao compararmos o exemplo 1 e 2 e 3 com o 4, observamos que, apesar das expressões serem muito semelhantes, são muito... Pessoal, deixa eu subir meu pé que tá vendo. Ao compararmos o exemplo 1 e 2 e 3 com o 4, observamos que, apesar das expressões serem muito semelhantes, os resultados são diferentes. Isso se dá pela prioridade dos parênteses. Vocês podem fazer o teste. Se for resolver essa aqui sem seguir a regra, vocês nunca vão chegar nesse mesmo resultado. E aqui igualmente. Quer ver? Olhem só. Vamos fazer aqui. Se multiplicar 3 vezes 2 menos 15 dividido para 3 dá menos 3. 3 vezes 2 menos 15 dividido para 3 vai dar menos 3 a resposta. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Menos 15 dividido para 3 dá menos 9. Nunca vai dar igual. É porque eles dão esse resultado porque a gente obedece... Opa! Passei direto, né? Desculpa. A gente consegue achar esse resultado porque nós obedecemos a ordem dos parênteses. Caso contrário, a gente não encontra a mesma resposta. Então, nós temos aqui um outro exemplo, que é 30 dividido para 5, ó, colchetes,
Entre colchetes, nós temos 30 dividido para 5 menos parênteses de 12 dividido para 3, fecha parênteses, fecha colchete, vezes, entre parênteses, 3 vezes 2 menos 15 dividido para 3, mais, entre parênteses, 14 mais 6 dividido para 2. E aí vamos obedecendo a ordem e as propriedades de parênteses. Vamos lá? O que a gente faz? Primeiramente, a gente vê as prioridades de parênteses, colchetes e chaves. Então, vamos lá. Se tiver todos os símbolos, o que a gente deve responder primeiro? Os parênteses. Vamos aos parênteses. Percebam que eu botei coloridinho, ó. 12 dividido para 3, que dá 4. 3 vezes 2, multiplicando o que está dentro do parêntese, depois a adição e subtração, respeitando a ordem. 3 vezes 2, que dá 6, menos 15 para 3, que dá 5. E aí o outro parêntese, 14 mais 6, que dá 20. Observaram? Se vocês forem fazer por outra, sem utilizar essa ordem e as prioridades, o que acontece é um número totalmente diferente desse aqui. Então, continuando a resolução pela ordem de prioridades, pelas prioridades. A gente agora está com tudo entre parênteses? Não. Entre colchetes? Não. A gente ainda tem parênteses aqui para resolver. Então, vamos resolver os parênteses. 6 menos 5, que dá 1, e 20, que a gente já pode eliminar. Deu 1. Como esse parêntese aqui deu 1, a gente já pode resolver o colchete. Aí a gente já pode resolver esse colchete bem aqui. A gente já resolve o colchete, porque 6 menos 5 dá 1. Então, vamos resolver esse colchete. Se é um colchete, e aqui dentro nós temos divisão e subtração, quem vem primeiro? Primeiro vem multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Então, vamos lá. 30 para 5, 6, menos 2. Continua no colchete, vezes 1, mais 20, dividido para 2. Agora, a gente já pode resolver? Agora a gente já pode resolver, porque nós temos a seguinte solução. Solucionando o colchete, vai dar 6 menos 4, 2, vezes 1 mais 10. Elimina os colchetes e parênteses, porque não tem mais operações dentro. E a gente vai achar que 2 vezes 1 é 2, mais 10, 12. Tente fazer sem obedecer essas ordens aqui e você não vai encontrar essa resposta. É preciso se lembrar das 3 regras: da ordem, da propriedade e do jogo de sinais também. Agora vamos falar de potenciação e radiciação. Vou salvar aqui para não perder as anotações que eu fiz. Potenciação e radiciação. Já que pela ordem de prioridades a gente tem que começar por potenciação e radiciação, vamos ver um exemplo com isso. A potenciação representa a multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes. É aquele do elevado, né? A elevado a um enésimo número vai ser A vezes A vezes A vezes A N vezes. Onde A é um número real e N é um número inteiro positivo. Então, lembra dos conjuntos? O número real são todos os números. E os números inteiros positivos são os conjuntos Z, né? Que vai ser tanto positivo quanto negativo. Mas é em número inteiro, não é fração, não. Não é um número decimal, é um número inteiro. Então, o A é a base e o N é o expoente da potência. Então, aqui nós temos um exemplo numérico. Eu trouxe para cá a regra de sinais, para a gente se lembrar, viu? A
2 à terceira potência, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Deu 8, deu. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 5 elevado à segunda potência, 5 vezes 5, 25. Por quê? Porque a potência representa a multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes. É isso a potência. E assim sucessivamente. Lembrando da regra de sinais, porque aqui a gente tem um exemplo de menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado deu 9 positivo. Por quê? Porque sinais iguais é sempre positivo, independente de ser menos e menos, né? De sinais, sempre sinais iguais é positivo. Menos 2 elevado à segunda. Aí, nesse caso, não. Por quê? Porque não está entre parênteses, não está repetindo o sinal também. Está repetindo apenas o número, a base. Não está repetindo o sinal. Então, vai ficar menos 3 vezes 3. É positivo. Prestar atenção nesse detalhe, estão lembrados? Pois é, se lembre. Se tiver parêntese, repete o sinal também. Se tiver sem parêntese, não repete o sinal. Só repete o número da base. E aí, no final, vai ficar negativo. Agora vamos ver as propriedades da potenciação, para poder a gente, quando encontrar uma potência e se espantar com aquilo, a gente saber como é que resolve. Vamos lá. Adotando A como número real e M e N como números inteiros, as seguintes propriedades de potência são validadas. Olha, essas anotações elas não estão na apostila de vocês, tá? Então, eu vou deixar isso aqui lá no grupo para vocês se lembrarem desses termos das propriedades, tá bom? O A elevado a zero, A elevado a zero é 1. O A pode ser qualquer número. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Se encontrar 9 elevado a zero, é 1. Se eu encontrar 25 elevado a zero, é 1 também. A elevado a 1 é sempre A, ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Por quê? Isso aqui é fácil. Porque potência representa a multiplicação de um número por ele mesmo várias vezes, né? Diversas vezes. Então, se o A for 1, então se o expoente for 1, é ele mesmo que é a resposta. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se a gente encontrar essa fração, essa forma, essa expressão aqui, A elevado a menos n, ou seja, um número elevado a expoente negativo. Então, qualquer número elevado a expoente negativo é 1 sobre ele elevado ao expoente positivo. E este número vai ser sempre diferente de zero. Viram? Então, qualquer número elevado a expoente negativo é 1 sobre ele elevado ao expoente, ao valor numérico do expoente. Sempre. Se encontrarem essa expressão aqui, deu uma regra, essa expressão aqui, uma fração elevado a expoente negativo. Se a base for uma fração elevada a expoente negativo. Então, uma fração elevada a expoente negativo é igual ao inverso dela com expoente positivo. Assim. Vejam aqui, ó. A sobre B elevado a expoente negativo vai ser o inverso dela. Vai ser B sobre A. E o expoente vai ficar positivo.
Ah, não deu. E o expoente vai sempre ficar positivo. Se encontrarmos essa expressão, multiplicador, base igual e expoentes diferentes, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, qualquer número. Conserva, se forem as bases forem iguais e os expoentes forem diferentes, conserva a base, multiplica e soma-se os expoentes. Se a gente encontrar na forma de fração, uma fração com expoentes negativos, diferentes, perdão, uma fração com expoentes diferentes. Nesse caso, é divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, conserva a base se elas forem iguais e subtrai os expoentes. Se a gente encontrar a expressão A elevado a M elevado a N, são potência de potência, o que a gente faz? Multiplica os expoentes. Então, vai ser igual a A vezes A elevado a M vezes N. E se a gente encontrar uma fração com entre parênteses com um expoente positivo, então as duas, retirando-se o parêntese, nós temos a fração, numerador e denominador, elevados ao expoente que estava fora do parêntese. É que o mesmo expoente serve para numerador e denominador. O mesmo expoente se repete para numerador e denominador da fração. Ok? As regras, são somente as regras. As operações a gente vai ver exemplos mais na frente. Não se preocupe que a gente vai ver. E aí aqui tem para vocês um exemplo de resolução. Bem simplificado, tem 1, 2, 3 exemplos bem simples de fazer. Com mesma base e expoentes diferentes, que repete a base e soma-se os expoentes. Já com os expoentes, um expoente diferente, já com o mesmo expoentes diferentes, aqui ó, divisão de potência de mesma base, que conserva a base e subtrai o expoente. Vamos ver qual é esse aqui. Não, a fração com expoentes diferentes. Como que se opera? Então, simplifica. 8 à quinta vai ser 2 à terceira. E 2 à terceira. A gente faz os expoentes ficarem iguais e eleva somente o quinto. Para quê? Para que eles fiquem com a mesma base. Com as mesmas bases, né? Com a mesma denominador e numerador fiquem iguais. 8 à terceira. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à terceira, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Certo? Então, a resolução fizemos ficarem iguais as bases. Para que ficar igual as bases? Para a gente depois operar. Então, vai ficar
2 à terceira elevado 2 à terceira potência com potência de potência. Como é que resolve potência de potência? Potência de potência. Cadê potência de potência? Potência de potência. Potência de potência. Tá aqui, ó. É essa mesma operação aqui. Essa mesma operação aqui. Potência de potência. A base vai ser uma, né? E os expoentes são diferentes. Multiplica o expoente. Os expoentes. Chegamos numa potência de potência bem aqui. Aqui, ó. Vou escrever bem aqui do ladinho. Transformou em potência de potência. Para quê? Para poder transformou o 8 aqui em potência de potência. Para poder solucionar mais fácil, né? Encontrar uma solução mais fácil. Aqui transformou. Deixa eu botar aqui. Transformou 8 a quinta. E eu não consigo botar o 5. O 5 pequenininho. Eu consigo botar o 4. Mas deixa aí. Deixa o 8. Em potência de potência. Ficou 2 à terceira, né? 2 à terceira. 8 em potência de potência, ficando de 2 à terceira. E aí multiplica 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Agora a gente tem mesma base e opera do mesmo jeito. Repete a base, né? E subtrai os expoentes. Viu? E aqui um outro exemplo, utilizando mais de uma propriedade. Aqui nós estamos usando mais de uma propriedade. Aqui também. 1 sobre 3, a quinta, a gente tem 3 elevado a 0. 1 é igual a 3 elevado. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. E aí a gente tem 3 a quinta. Quer dizer que a gente transformou isso aqui numa propriedade. Foi transformado isso aqui em uma fração. Foi utilizado uma fração aqui. Não consigo. E aí vai ficar a mesma base, né? A mesma base com expoentes diferentes. Uma divisão, a gente opera as bases, né? A gente opera os expoentes, aliás, que vai dar menos 5. E aí são os exemplos. A operação oposta é a potencialização é a radiciação, expressa pela seguinte relação. Raiz enésima de A igual a B, onde B elevado a N igual a A. Ou seja, a operação oposta da potência é a radiciação. A raiz quadrada, que a gente chama, né? E que A e B são números reais e N é um número inteiro positivo. Sempre vai ser um número inteiro e positivo. Não vai ser 0, nunca, né? Além disso, N é o índice e A é o radicando, B é a raiz. E esse símbolo é o radical. Esse V assim diferente, né? É o radical. Vamos às propriedades. Também essa parte aqui não tem na apostila de vocês. Então, nós temos a raiz enésima de A elevado a N, vai ser sempre A. Raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice.
Vê aqui o expoente aqui, ó, é igual ao índice. Então, nesse caso, a gente vai fazer como a gente falava no ensino médio, corta o expoente com o radicando, aí sobra o número, sobra o índice, né? Sobra o radicando, no caso aqui sobra o A. Aí, se a gente encontrar a raiz enésima de A vezes B, ela vai ser sempre igual à mesma raiz para A e para B, produto de raízes de índices iguais. Os índices das raízes vão ser iguais, é só colocar a raiz de cada um e multiplicar. Raiz de outra raiz. Quando vocês encontrarem essa expressão, raiz enésima de raiz de A. Aí, nesse caso, se opera assim. Multiplica-se os dois índices dentro da raiz. A raiz vai ser multiplicando, né, os dois índices do produto, do radicando. Potência de expoente radical. Então, quando vocês encontrarem essa expressão, raiz enésima de A elevado a N, ou seja, as duas, o índice e o radicando, o índice e o radicando são diferentes. Olha, vejam bem, essa primeira aqui, eles são iguais. Raiz de expoente, radicando de índice e radicando igual. Nessa casa aqui, eles são diferentes. O índice e o radicando. Ó, o índice e o radicando são iguais. Então, chama-se potência de expoente radical. Nesse caso, os expoentes e o índice, eles vão se formar uma fração e elevar o radicando. Bom, o índice e o expoente formam uma fração e elevam o radicando, quando for tirar da raiz. E aí, um último exemplo, que é de propriedade, que é o quociente de raiz de índices iguais. Então, a gente tem uma fração dentro de uma raiz. Nesse caso, a mesma raiz vai operar os dois, tanto o numerador quanto o denominador. Ok? E aí, mais uma observação importante: quando o índice da raiz for 2, não precisa escrevê-lo. Ele fica subentendido. Isso a gente sabe desde o ensino fundamental, desde a 8ª série, né? E quando vê só o símbolo da raiz quadrada, é porque é quadrado, que a raiz é quadrada. Né? E aí tem uns exemplos aqui, que a raiz de 25 vai ser o 5, porque aqui dentro subentende-se que tem o 2 sempre, né? Sempre vai ser o 2 aqui. E aí todos os outros exemplos, é onde não tem, aparece o número. Certo? Nesse aqui, quando aparece um número, não é quadrado, obviamente, que essa aqui é 3, né? O índice. Operações com expressões algébricas. Bom, daqui a gente vai parar por hoje, porque eu acho que a gente já viu muita coisa até aqui, né? Foram muita revisão até aqui. Na aula a gente vai para as operações com expressões algébricas, tá? E são outras regras para a gente relembrar. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu tenho certeza, eu tentei ser falar o mais pausadamente, ler com vocês mais pausadamente e trazer o detalhamento de cada uma dessas informações para que seja possível uma compreensão bem tranquila, tá bom? De todo mundo. E aí é ler. Leitura, porque quando a gente terminar essa unidade, a gente vai fazer bastante exercícios com essas regras. Até agora a gente só está vendo as regras. É revisão das regras, tá? Para a gente entrar nas operações. Abraço, não esqueçam de colocar ali uma curtida e escrever um comentário. Ok, tá bom? Escrevam um ok lá, a palavra OK.
que aí eu vou dar a presença de vocês. Tudo bem? Ok, pessoal? Um abraço.